Até porque, considerando o eixo intestino, microbiota, cérebro, nós sabemos agora também que os leitões são influenciados também por esse estado emocional, esse estado cognitivo das suas mães. Olá, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês e nós estamos recebendo a doutora Melody Martins, que é pesquisadora na PUC, mas antes disso, né, zootecnista, mestre, doutora, e agora está no Paraná desenvolvendo mais pesquisas dentro de uma área maravilhosa. Obrigada, Melody, por aceitar o convite, por dividir aí as informações com a gente. É um grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E eu quase falei antes do tema de deixar a Melody comentar, porque esse é realmente um tema que está super em alta e que é um tema que, nossa, para mim fascinante, que é a relação, né, entre os eixos que a gente fala tanto assim, dos eixos, né, das microbiotas, especialmente o eixo intestino-cérebro. Melody, conta pra gente como que esse assunto aí entrou dentro da tua rotina, do teu dia a dia, e fala um pouquinho da importância dessa temática, por favor. Bom, eu tive o grande prazer de receber de presente um projeto incrível quando eu entrei no meu doutorado, e esse projeto basicamente envolvia uma infinidade de variáveis para serem analisadas, mas dentre elas ali a gente conseguia resumir tudo dentro do eixo intestino, microbiota, cérebro, porque a gente avaliou probióticos para matrizes, gestantes. E a gente sabe que quando a gente fala ali em probiótico, a gente pensa muito em trato gastrointestinal, em modulação da microbiota intestinal, e com certeza esse é um dos pontos extremamente importantes, e é um dos primeiros que a gente pensa mesmo quando a gente está pensando ali em micro-organismos benéficos. Mas a gente precisa lembrar que existe aí o famoso eixo intestino, microbiota, cérebro. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que outros caminhos estão sendo influenciados por essa microbiota intestinal, que não só estão envolvidos somente com essa parte de trato gastro, mas também a nível neurológico, a nível endócrino, né? A gente tem até outros caminhos, talvez que ainda nem foram descobertos, mas que podem ser influenciados por esse eixo. E não quero falar demais, vou esperar a gente ir conversando com o passar do tempo, mas a gente sabe que isso pode estar muito... que essa parte pode ser muito benéfica, esse contexto, dentro do sistema de produção intensivo, principalmente quando nós estamos falando de reprodutoras suínas, né? Que a gente sabe que existem muitos pontos a serem melhorados, e o estudo do eixo pode contribuir muito nessa melhoria. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Nossa, né? A gente tem aquela máxima, né, de que quando a gente tem um problema, a gente tem uma oportunidade, né, de entender mais, enfim, e é um pouco isso, né? As matrizes, a gente sabe que não é só por cobrança externa, a gente precisa falar e pensar e estudar muito uma forma de tentar melhorar, né, a condição aí da vida delas, porque a gente sabe que tem componentes de estresse, eu acho que esse é o melhor termo, assim, que estão bastante frequentes nessa fase. É muito interessante. Como que foi essa suplementação, Melody? Ela foi gestação, lactação? Conta um pouquinho do projeto pra gente. Tá. Bom, diferente do que a gente costuma ver aí em grande parte dos trabalhos que a gente encontra, que a suplementação é feita ali a partir do último terço da gestação, nós decidimos iniciar essa suplementação probiótica somente nas matrizes desde o primeiro dia de gestação até o final da lactação, considerando que essa lactação a gente condicionou a 21 dias, como geralmente é feito. E nós não suplementamos os leitões justamente porque nós queríamos também ver o efeito da suplementação da fêmea no leitão. Nós trabalhamos com 166 fêmeas multíparas e
avaliamos uma ampla gama de variáveis, como eu comentei. Nós avaliamos neurotransmissor, que foi a serotonina, avaliamos o cortisol salivar também, e fizemos análises comportamentais na fêmea e nos leitões. Eu estou com bastante curiosidade assim, de perguntar para você como que foram medidas as variáveis, mas eu acho que é melhor te perguntar como foram medidas e o que vocês encontraram de resposta nessas variáveis. Porque comportamento a gente sabe que tem muitas formas, né, de muitas metodologias que a gente pode chegar nele. Sim, nós avaliamos em relação às variáveis comportamentais, avaliamos a interação humano-animal nas fêmeas, avaliamos a frequência de estereotipias também, mudanças de posições da fêmea. Nos leitões, nós avaliamos outro chamado backtest, né, que é um teste comportamental observacional que nós fazemos nos leitões também, e nós tivemos resultados bem positivos. Em relação ali à parte hormonal e de neurotransmissor, nós percebemos que as fêmeas que se alimentaram com o probiótico, elas tiveram um nível de cortisol 50% menor do que aquelas que não se alimentaram com o probiótico. E em relação à serotonina, elas tiveram um nível de serotonina 11% maior do que aquelas que não se alimentaram com o probiótico. Então, a gente consegue ver que realmente houve um efeito. A gente provou que houve esse efeito, né? É uma redução super importante. Muito, muito. Muito marcante esse número, né? Desculpa até te interromper, mas que não é uma reduçãozinha, é uma redução muito, muito grande. Na verdade, eu sempre comento que foi depois de ver esse número que eu tomo probiótico. Eu inseri dentro da minha rotina também, inclusive. Muito legal, Melody. Desculpa te interromper. Tranquilo. Não, a nossa vontade era de dar um probiótico para a fêmea e tomar um probiótico, outro para a fêmea e outro para a gente, porque os resultados que a gente viu depois disso, em relação, por exemplo, à interação humano-animal, nós também percebemos resultados bem positivos para fêmeas que se alimentaram com probiótico, essas fêmeas que foram suplementadas, e esses valores positivos indicam que essas fêmeas tiveram uma menor aversão ao ser humano. Então, se a gente considera um sistema intensivo de produção, um sistema que pressiona o animal, que exige muito do animal, e como que isso pode ser difícil para o dia a dia da granja, para a rotina de uma granja comercial, nós sabemos que uma fêmea que tem uma menor aversão ao ser humano, ou seja, aquela fêmea que ela não aparenta aquela agressividade, facilita muito a rotina dentro daquela granja e também, com certeza, afeta os índices produtivos, reprodutivos e os próprios leitões também, até porque, considerando o eixo intestino, microbiota, cérebro, nós sabemos agora também que os leitões são influenciados também por esse estado emocional, esse estado cognitivo das suas mães. Uhum. Muito legal. Melody, conta pra gente como vocês, um pouquinho da metodologia, e até, me desculpa perguntar isso, normalmente a gente não pergunta, mas algumas respostas a gente está mais habituado a ver, né, e a ter ideia de como ela é medida, mas a interação humano-animal, como que foi avaliada dentro do estudo? Existe um protocolo chamado protocolo Welfare, que nós utilizamos para poder avaliar o bem-estar dentro de granjas comerciais. Realmente não é fácil, realmente tem que ser feito por pessoas já treinadas previamente, pela mesma pessoa, pelo mesmo observador, para que a gente não tenha essa discrepância de resultados, né? Essa é uma parte muito importante, bem criteriosa, e a gente faz em passo a passo, né? Então, primeiramente, ali, um observador, são um observador e um executor, digamos assim. A pessoa que está observando, aquela outra executar o teste. Então, a pessoa que está executando o teste, ela vai se aproximar daquela porca, né? Digo porca porque foi o que a gente trabalhou, mas pode ser feito também com outra classe de animal. Vai se abaixar sobre aquele animal por 30 segundos e vai tentar tocar aquele animal entre as orelhas por 30 segundos também. E daí, dependendo da resposta que esse animal tiver, nós temos uma escala onde a gente vai dar ali um score, né? Uma pontuação para aquele animal, dependendo da resposta comportamental que ele nos mostrar. Muito legal, muito legal. É um teste... Eu costumo dizer que... acho que todo mundo sabe disso, né? Mas experimentos com porcas, eles são pesados, né?
Eu costumo dizer que incluir variáveis nesses testes é importante, claro, sempre que possível, né, até o limite do que é possível, mas fazer um trabalho todo desse de desempenho só parece um desperdício, né? Todas essas respostas, né, elas estão contando tanto também de como aquele tratamento está interferindo, agindo ali no animal. E essa é uma resposta que, depois de ver a tua pesquisa, né, e de você ter pesquisado e introduzido essa avaliação, eu me convido a olhar para ela como uma possibilidade nos estudos. Eu acho que ela conta muito mesmo, né? Não é uma medida de um momento, é uma medida que conta muito de como aquele animal está. Uhum, com certeza. E um ponto bem importante que a gente precisa frisar quando a gente está falando em bem-estar animal é que são análises multifatoriais. Então, é importante que a gente veja o bem-estar animal como comportamento, como hormônio, como neurotransmissor, tudo isso, né? Porque é difícil a gente falar que um animal está ou não em bem-estar. Infelizmente, a gente não pode simplesmente perguntar, como seria bem mais fácil. Mas, por conta disso, com essa visão ampla de tudo, a gente consegue inferir se aquele animal está num bem-estar adequado ou inadequado. Muito legal. Sabe, Melody, semana passada, eu vi um termo que eu não conhecia, talvez ignorância minha, mas psicobiótico. É um probiótico específico para humanos, registrado na Anvisa com essa gama assim, de efeitos, redução de ansiedade, de comportamentos, enfim, depressivos, de quadros depressivos. Psicobiótico, eu gostei bastante, porque eu acho que condiz muito, né, com o que vocês observaram também nesse estudo. Muito, com certeza. A gente fala muito em produção, né? Mas se a gente for pensar na fisiologia do animal ser tão parecida com a fisiologia do ser humano, a gente consegue fazer essas correlações, né? E a gente percebe mesmo que há uma diferença entre um animal apático, um animal com estado depressivo, após a suplementação aí a longo prazo com o probiótico, como essa expressão comportamental ela é diferente. A gente observou isso pelas mudanças de posições da fêmea, né? A fêmea fica mais tempo em pé e menos tempo deitada. Aí a gente conseguiu correlacionar uma fêmea que fica mais tempo deitada como uma fêmea mais apática, né? Mais depressiva mesmo. E como que esse estado ele muda conforme ela é suplementada por mais tempo. E tanto em relação ao leitão, é muito interessante, porque ali nesse estudo que a gente fez, esse teste, que a gente fez o backtest, que eu comentei, a gente percebeu que eles tendem a ser mais passivos e menos resistentes também ao ser humano. E se a gente for considerar que esse animal vai passar por momentos de manejo muito próximo com o ser humano, tanto que isso pode facilitar os manejos dentro da granja. Muito legal, muito legal. As coisas estão conectadas, né? Tudo. Assim como tem essa conexão intestino-cérebro, os manejos, o comportamento, o desempenho. Muito bacana. Melody, obrigada por dividir teu tempo com a gente, dividir essas informações tão valiosas e parabéns pela pesquisa. Muito, muito interessante. Muito obrigada, muito obrigada. A gente poderia falar muito mais sobre isso. Tem tanta coisa ainda para falar, mas eu espero que tenha sido útil para que as pessoas tenham ficado ainda mais curiosas sobre o tema. Tenho certeza que sim. Eu espero que todos que estejam, né, que ficaram com a gente até que guardem mensagens boas dessa conversa e a gente agradece a companhia tua, Melody, e de todos que nos ouviram até o final desse episódio. Um abraço e até a próxima. Oi, pessoal! Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!